Depois de 62 semanas, ungido seria morto e já não estaria mais. E o povo do príncipe que haveria de vir destruiria a cidade e o santuário. E o seu fim seria numa inundação. E até o fim haveria guerra, desolações estão determinadas. Esse versículo é a chave para entender o mistério do porquê isso foi revelado a Daniel quando esteve no cativo da Babilônia, mais ou menos 530 anos antes da destruição do templo. O anjo apareceu ali a Daniel e revelou o que iria acontecer com o anticristo, e acompanhando o cumprimento ao longo da história, para saber quem seria esse povo do príncipe que há de vir e que destruiria a cidade e o santuário. Vemos uma clara evidência de que esse povo do príncipe que haveria de vir e que destruiria a cidade e o santuário também no ano 70 depois de Cristo seria da descendência ismaelita. Isso quer dizer que quando Tito invadiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, as profecias acerca de Cristo, referente que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, se cumpriu parcialmente ali no ano 70. Daniel só estava ali dando uma pista de que o povo que destruiria a cidade, o santuário, no ano 70, viria de uma descendência ismaelita, mas ainda não era o fim. E para o registro fidedigno de que esse cumprimento parcial aconteceu no ano 70, eu vou te dar a pista de um homem judeu de linhagem sacerdotal chamado Yosef, conhecido como Flávio Josefo, que na época caiu nas graças de Tito e que na época era apenas um legionário que virou um cronista dos acontecimentos, dos fatos ali de Tito. Ia para cima e para baixo relatando tudo, e ele estava lá do lado de Tito, imperador romano, e escreveu um livro que muitos não conhecem, como a Guerra dos Judeus, no 6º tomo, o 6º volume da Guerra dos Judeus, e relatou parágrafo por parágrafo do que aconteceu. E rebobinando a história do parágrafo 256 do tomo 6 do livro da Guerra dos Judeus, Flávio Josefo diz que César Tito indicava com a mão direita para os combatentes que apagassem o fogo, mas eles não obedeciam, com seus ouvidos aturdiados pelo ruído ainda maior, não ouviram as suas palavras e nem prestaram atenção, mas uns estavam distraídos e outros pela sua própria cólera. E no parágrafo 257, nem os conselhos, nem as ameaças fretaram os ímpetos das legiões que se dirigiram ali, sendo que o furor capitania deles eram irreversíveis. E no parágrafo 258, quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de Tito César, mas animavam os que iam adiante, os quais jogavam no fogo interior do templo. E no parágrafo 260, Tito, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo e de fogo, que iam se espalhando e se estendendo no interior do templo. E ali no parágrafo 266, ele descreve como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolava as acomodações que rodeavam o santuário. Tito ainda pensou que podia salvar esta grande obra, que era uma coisa que o Império Romano fazia e que preservava. Mas no parágrafo 266, Flávio Josefo diz que seu furor e ódio contra os judeus daquela gente era incontrolável acerca daquelas tropas. Agora preste atenção, um feroz ímpeto, guerreiros estiveram acima do respeito de César e do medo da pessoa que o castigava. Sendo que no parágrafo 265, os que tinham entrado no templo quando César Tito
saiu para conter os soldados. Se apressou em deixar a escuridão sobre a tocha que estava dentro dos umbrais da porta. E no parágrafo 266, a chama brilhou imediatamente no interior, e os generais se retiraram juntamente com Tito, e nada impediu os soldados de fora conter o fogo. E no parágrafo 268, há de admirar-se das circunstâncias, exatidão e das coincidências temporais, se cumprindo nos mesmos anos que tinham se incendiado do templo aos babilônicos, desde a construção que levou cativo o rei Salomão e o reino de hoje no segundo ano de Vespasiano, que passaram 1130 anos e 7 meses e 15 dias. E no parágrafo 260 ele continua que desde a sua construção posterior feita aqui, como está em Esdras, e no segundo ano até o reinado de Ciro, nós temos 632 anos e 45 dias. Flávio Joséfo está dizendo com todas as letras, para quem quiser ouvir, que ele foi testemunha ocular dos acontecimentos. Ele disse que Tito Flávio Vespasiano Augusto não aprovou e nem determinou que isso acontecesse, e nem foi a vontade de Roma e nem de César Tito. Aí você me pergunta, por que foi que isso aconteceu? A partir do ano 15 depois de Cristo para frente, o Império Romano tinha sido estendido por várias extensões de terra. Então, uma sacada geniosa, o Império Romano contratou homens das províncias conquistadas pelo Império Romano para serem soldados que representassem ali o Império Romano, que eram os legionários, que eram formados das províncias conquistadas, porque não tinha gente suficiente para controlar. Foi uma sacada administrativa genial que deu certo. Do ano 15 para frente, eles começaram a fazer isso, e o povo das legiões que invadiram era da Quinta Macedônia, que veio dos judeus. A 10ª legião eram os fretenses, que era do Estreito Marítimo, que é da Síria. E a 15ª era chamada de Apolinário, que vinham da Síria. E a 18ª vinha do Egito, que é o norte da África. A 3ª era Gálica, da Síria. E a 12ª chamada de Fulminada, que vinha da Ásia Menor, que é a Turquia, que pega também a região da Síria. Todas as legiões que foram utilizadas por Tito, todas essas eram formadas por homens das províncias de descendência de Ismael e Esaú. E como a gente sabe, como diz o registro, o ódio acerca da descendência de Ismael contra os judeus fica sumamente evidente, que em mais outro relato mostra-nos do porquê essa força estava acompanhando o poderoso contingente árabe, segundo também o historiador grego chamado Tácito. Então não venha os preteristas me dizer que foram os romanos que destruíram a cidade e o santuário, mas o povo desse príncipe que adivinha que destruiria o templo e a cidade, que seria de etnia ismaelita, que se cumpriu parcialmente no ano 70 depois de Cristo, e que confirma que o anticristo surgirá do meio islâmico, e confirma tudo que já foi escrito pelos historiadores, Daniel 9:26. E é provável que fica sem sombra de dúvida que esses textos narrados na Bíblia fazia alusão desses acontecimentos, de quando o texto fala que a mão de todos se voltaria contra eles e eles habitariam de frente de seus irmãos. É querer negar os fatos, mas se você procurar um mapa pintado, você verá que os descendentes de Ismael são os muçulmanos, que estão pintadinhos desde o norte da África, passando ali pela Península Arábica, Jordânia, passando pelo Estreito da Síria e da Turquia. São tudo muçulmano, e só aquele pontinho do mapa azul é a terra de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pode ter certeza que tudo indica
que devido a essas guerras que estão acontecendo até o fim, o anticristo virá dessa descendência ismaelita para não fugir do padrão bíblico registrado ao longo da história. Pode procurar ao longo da história todos os inimigos de Israel que lutou. Você vai encontrar amalequitas, os filisteus, os moabitas, os amonitas. Vai saber com quem eles se misturaram, se não são parentes e primos. Pessoas que se revoltaram com aqueles que se achavam especiais. E é por isso que essa guerra continua lá até hoje. Não se iludam com as informações televisíveis. E isso não é por causa de terra, mas por causa da religião e de fé. E a única religião que nega que Jesus não é o Filho de Deus é o povo muçulmano. E que Deus não é pai de Jesus, é o povo muçulmano. E que matam, e quem dizer o contrário disso morre por decapitação, conforme Apocalipse 13. E que tem um trato também diferente ao amor das mulheres, e que é sem sombra de dúvida e variação. E ali, lá na Ásia, está e subsiste o trono de Satanás, próximo da Turquia. Que Deus abençoe a todos.